Existe um momento na vida em que você percebe que não pode mais viver preso ao que já passou. Não é um momento barulhento. Não é um milagre visível. Não é uma mudança externa imediata. É uma decisão interna. E quando essa decisão acontece, a direção da sua vida inteira começa a mudar. O seu futuro é maior que qualquer erro do passado. Essa verdade não depende das circunstâncias, não depende da opinião das pessoas, não depende do que aconteceu ontem. Ela depende apenas daquilo que você decide acreditar hoje. Muitas pessoas vivem financeiramente presas, não por falta de oportunidades, mas por excesso de memória emocional. Elas carregam erros antigos como se fossem sentenças permanentes. Carregam decisões ruins, negócios que não deram certo, escolhas impulsivas, dívidas, confiança colocada nas pessoas erradas, medo de tentar novamente. E sem perceber, vão transformando o passado numa prisão invisível, uma prisão que não tem grades por fora, mas tem correntes por dentro. Só que existe uma diferença profunda entre lembrar e viver preso. Quem apenas lembra, aprende. Quem vive preso, repete. E hoje o que precisa acontecer dentro de você não é um apagamento do passado, é um reposicionamento. É colocar o passado no lugar certo, como professor, não como juiz, como lição, não como identidade. O Salmo 37 revela algo poderoso, algo que poucos percebem. Deus não constrói o futuro de uma pessoa baseado nos erros dela, mas na confiança que ela decide desenvolver depois deles. Existe prosperidade para quem recomeça. Existe riqueza para quem aprende. Existe crescimento para quem decide não desistir. E aqui mora um ponto essencial. A maioria acredita que prosperidade começa com dinheiro, mas isso nunca foi verdade. Prosperidade começa com mentalidade. Prosperidade começa com fé. Prosperidade começa quando a culpa perde o controle sobre o futuro. Napoleão Hill ensinava que todo fracasso carrega dentro de si a semente de uma vantagem equivalente ou maior. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma lei prática, porque quem aprende com o erro se torna mais preparado do que quem nunca caiu. O erro ensina disciplina, ensina prudência, ensina estratégia, ensina humildade e às vezes ensina a depender de Deus de um jeito que a facilidade nunca ensinaria. E aqui é importante respirar e reconhecer algo com honestidade. Existem pessoas que carregam vergonha por aquilo que fizeram com dinheiro. Carregam culpa por decisões que hoje parecem óbvias, mas na época eram confusas. Carregam um peso silencioso por terem se endividado, por terem se enganado, por terem acreditado demais, por terem confiado em quem não merecia. E a culpa faz algo terrível. Ela tenta impedir você de tentar de novo. Porque a culpa prefere a estagnação ao risco. Ela prefere a segurança do pouco ao desconforto do recomeço. Ela prefere a vida pequena, porque na vida pequena você não se expõe. Mas o Salmo 37 começa com uma ordem que reorganiza tudo. Confia no Senhor e faz o bem. Primeiro confiar, depois agir. Essa ordem muda tudo, porque quando a confiança vem primeiro, a ação deixa de ser impulsiva e passa a ser estratégica. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, as decisões ficam mais inteligentes, e quando as decisões ficam mais inteligentes, a vida começa a mudar. Você percebe que grande parte do sofrimento financeiro não nasce apenas da falta de dinheiro, mas do ruído mental, do medo, da culpa, da pressa, da comparação, da necessidade de provar algo para alguém. E quando você aprende a confiar antes de agir, você para de correr no desespero e começa a caminhar com direção. E direção é uma forma de prosperidade. Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você passa a enxergar diferente. Você passa a pensar no longo prazo. Você passa a controlar melhor o dinheiro. Você passa a entender que prosperidade não é um golpe de sorte. É um processo de construção. E nesse ponto, algo profundo acontece. O medo de errar novamente começa a perder força. A vergonha do passado começa a desaparecer. A esperança começa a ocupar espaço. A visão de futuro começa a crescer. Seu futuro não está sendo construído pelo seu passado. Seu futuro está sendo construído pelas decisões que você toma hoje. Napoleão Hill chamava isso de propósito definido. A decisão clara de para onde a vida está indo, independentemente de onde ela esteve. Quando essa decisão acontece, algo invisível começa a trabalhar a seu favor.
O coração se alinha, a mente se organiza, as escolhas começam a ser mais consistentes, a disciplina começa a nascer. E disciplina é uma linguagem espiritual também, porque disciplina é amor por aquilo que você quer construir. Disciplina é respeito pela vida que Deus te deu. Disciplina é a prova de que você acredita no amanhã. Muita gente quer prosperar, mas sem amadurecer. Quer colheita sem processo, quer resultado sem raiz. Só que a prosperidade verdadeira tem raízes. Ela nasce por dentro antes de aparecer por fora. Prosperidade é reconstruir a confiança em si mesmo. Prosperidade é recuperar a capacidade de tentar. Prosperidade é aprender a administrar oportunidades. Prosperidade é crescer por dentro antes de crescer por fora. E por isso o Salmo 37 também ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Isso não significa esperar sem agir. Significa agir sem carregar culpa. Significa caminhar sem carregar vergonha. Significa construir sem carregar medo. Existe uma diferença enorme entre agir por ansiedade e agir por direção. A ansiedade te faz correr para não sentir. A direção te faz caminhar para construir. E quando você começa a caminhar com direção, você cria estabilidade. E estabilidade é a base da prosperidade duradoura. Talvez o seu passado tenha sido marcado por decisões impulsivas, falta de planejamento, tentativas interrompidas, oportunidades perdidas, mas nada disso define o que pode ser construído daqui para frente. O erro pode orientar sem condenar. A memória pode instruir sem aprisionar. A experiência pode se tornar um ativo. E aqui existe um ponto que poucas pessoas valorizam. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo perdido pode ser reorganizado. Oportunidades perdidas podem ser substituídas. Mas a experiência adquirida permanece. E experiência é um dos maiores ativos financeiros que alguém pode possuir. Muitas pessoas prosperam depois de grandes dificuldades, não apesar dos erros, mas por causa do que aprenderam com eles. A queda educa, a perda ensina, a escassez revela, a dor amadurece. E quando você amadurece, você começa a atrair e sustentar aquilo que antes você não sustentaria. Prosperidade não é apenas ganhar. Prosperidade é sustentar. Sustentar um novo nível de responsabilidade. Sustentar uma nova rotina. Sustentar um novo pensamento. Sustentar uma nova identidade. E aqui chega um ponto decisivo. O momento em que você para de olhar para trás com arrependimento e começa a olhar para frente com responsabilidade. A responsabilidade devolve o controle. A disciplina cria progresso. A fé sustenta o processo. A constância produz resultados. Nesta manhã, você não está apenas começando um novo dia. Você está fortalecendo uma nova mentalidade. Uma mentalidade que entende que prosperidade não é sorte. Uma mentalidade que entende que riqueza não é acaso. Uma mentalidade que entende que crescimento financeiro é construído. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa com um desejo definido, sustentado pela fé. Sem fé, o desejo enfraquece. Sem desejo, a ação perde consistência. Sem consistência, não existe resultado. Por isso, a confiança vem primeiro. Confiança acalma a mente. Confiança organiza as emoções. Confiança fortalece decisões. Confiança sustenta a persistência. E persistência é a ponte entre o presente e a prosperidade. Talvez você esteja hoje vivendo um momento de reconstrução. Talvez esteja pagando dívidas. Talvez esteja reorganizando sua vida. Talvez esteja começando do zero. Talvez esteja cansado. Mas ainda assim, existe algo em você que não deixa desistir. E isso é fé. Fé não é só acreditar que vai dar certo. Fé é continuar fazendo o que é correto, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. O Salmo 37 é um convite a esse tipo de fé. Uma fé madura. Uma fé que não precisa gritar. Uma fé que não precisa se provar.
uma fé que apenas caminha. E quando você caminha assim, a vida começa a responder. Não com mágica, com processo. Processo é o jeito que Deus trabalha, e processo é o jeito que riqueza duradoura se constrói. A pressa é inimiga do caráter, e caráter é o que sustenta a prosperidade. Por isso, não se irritar com quem parece prosperar rapidamente, nem se comparar, nem se desesperar, nem se diminuir. Existe prosperidade aparente e prosperidade real. E prosperidade real é construída com integridade, com disciplina e com direção. Agora, respira e ouve com calma. Seu passado não precisa ser apagado. Ele precisa ser redimido. E redimir não é negar o que aconteceu. É usar o que aconteceu para construir algo melhor. Essa é a virada silenciosa, a mudança interna que redefine tudo. Quando a culpa sai do trono, a responsabilidade assume. Quando o medo perde força, a prudência cresce. Quando a ansiedade se cala, a clareza aparece. Quando a mente se organiza, o dinheiro começa a obedecer. Porque dinheiro costuma obedecer quem tem paz. Dinheiro costuma obedecer quem tem disciplina. Dinheiro costuma obedecer quem tem visão de longo prazo. E visão de longo prazo é um ato de fé. É você dizendo, em silêncio, eu vou construir, mesmo que demore. Eu vou permanecer, mesmo que hoje eu ainda não veja. Napoleon Hill dizia que a persistência é o fator que transforma desejo em riqueza. E persistência só nasce quando a pessoa decide que o passado não tem mais autoridade sobre o futuro. Hoje não é apenas mais um dia. Hoje é um ponto de virada interno. Hoje é o momento em que a mentalidade muda. Hoje é o momento em que a fé volta. Hoje é o momento em que a prosperidade começa a ser construída de dentro para fora. O seu futuro é maior que qualquer erro do passado. E essa verdade começa a produzir resultados no instante em que você decide viver como se ela fosse real, porque ela é. Se isso fez sentido para você, comenta aqui. Eu libero o passado. Eu quero ler e orar por você. Se você está nesse processo de reconstrução, deixa um like e escreve: eu vou recomeçar com sabedoria. Isso fortalece sua decisão. Se inscreve no canal e escreve: eu escolho o longo prazo. Porque aqui a gente não busca atalhos, busca raiz. Agora, a pergunta que fica é simples, mas poderosa. Você vai continuar vivendo como alguém que carrega o passado? Ou vai começar a viver como alguém que aprendeu com ele? O passado pode ter marcado um capítulo, mas não tem o direito de escrever o próximo. Quem decide com fé, constrói com disciplina. E quem constrói com disciplina, colhe com paz. Se você está pronto para essa virada, comenta agora: meu futuro é maior. Se inscreve no canal, porque aqui a gente constrói prosperidade de dentro para fora. E lembra, a vida muda no dia em que você decide que o passado não manda mais.